Queridos, eu estava essa madrugada, Deus me chamou a falar comigo, eu estava orando essa madrugada, e Deus me fez saber, sempre quando nós estamos no segundo dia da campanha Provocadores de Milagres, nós na terra, como agentes de Deus para provocar milagres, somos o veículo divino para provocar milagres na terra. E Deus essa manhã me chamou, sempre quando estou no segundo dia, depois do último culto, do segundo dia do culto, eu faço uma refeição e não faço mais até o final da campanha, até o dia de amanhã. E sempre Deus me deu companheiros para que nós fizéssemos assim. E na última vez, na verdade, Deus me deu, o Espírito de Deus me fez que pedisse 21 pessoas, mas foi bom demais, além da expectativa divina. Deus me deu 25 pessoas para jejuar. E eu estava orando e Deus disse que o desafio hoje é maior. E o Espírito de Deus levantará 50 pessoas hoje para estar jejuando. A partir do final do culto vai fazer a última refeição e depois estará jejuando. Isso também é uma escolha sua. Quem vai falar no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Eu não vou apontar ninguém, mas provocador de milagres jejua, provocador de milagres ora a Deus, provocador de milagres faz voto a Deus. E no final do culto eu vou perguntar quais são as 50 pessoas que vão fazer esse propósito de jejuar. Para que não seja muito pesado, nós temos feito e sempre temos entregado depois do culto. E algumas pessoas têm passado um pouco mal. Então a gente entra em jejum agora, a partir do final do culto, da última refeição. Você vai para casa, faça uma refeição e depois você jejua até às 5 da tarde amanhã. Para que depois às 5 da tarde você pode entregar o seu jejum. E depois você volta, vem para o culto alegre, feliz, com a barriga bem cheia, com a vida bastante forte, para ter bastante força para ajudar a orar também. Eu creio em muitos milagres, tem muitos cativeiros mudados da parte de Deus para aqui, para esse bairro, para a Vila Régio. Eu creio em muitos cativeiros sendo transformados e as bênçãos de Deus alcançando as casas, as famílias, as companhias, as empresas que Deus tem estabelecido em suas vidas. Deus nos dará grandes estratégias, tá bom? É uma das estratégias que Deus tem nos dado, Deus tem nos abençoado. Existe na Bíblia Sagrada que a gente chama de ponto de apoio da fé. O que é isso? Ponto de apoio da fé. Por exemplo, Jesus curou o cego, o de Jericó ontem, simplesmente com uma palavra: vai e vê. E ele viu. O cego de Siloé, ele recebeu o olho untado por saliva misturada com terra, misturada com pó da terra. Jesus fez lodo e passou nos olhos daquele moço. E ele caminhou nada menos que 2 quilômetros para até chegar no tanque de Siloé. Você pode imaginar o que passou na cabeça daquele moço em 2 quilômetros. Às vezes a nossa fé simplesmente era assim rápida e nós recebemos um milagre, como foi no céu da cidade de Jericó. Outros precisam-se de ponto de apoio da fé. Dá uma impressão de se Jesus não fizesse lodo, não fizesse alguma coisa e tocasse nele, não aconteceria um milagre. Quando Eliseu, o profeta no Antigo Testamento, fez flutuar um martelo de um moço que estava cortando lenha e o martelo caiu no rio, ele disse: ô profeta, esse martelo que eu estou trabalhando é emprestado, eu não tenho como pagar o martelo, eu preciso do martelo para devolver, o senhor pode me ajudar? O profeta quebrou um pedaço de pau e jogou na água. Quando a água, o pedaço de pau bateu na água, o martelo flutuou. Será que o profeta simplesmente não poderia dizer: suba ou flutue esse martelo? Mas às vezes precisa do ponto de apoio da fé. Até uma ocasião que as águas na cidade de Jericó estavam amargas e muito salobra, e o povo reclamou: olha, nós temos uma cidade até consideravelmente boa para viver, profeta, mas a água que sai da terra é uma água muito ruim. O senhor pode fazer alguma coisa? Ele mandou até sair uma salva, ou como um sacritel desse que a gente recolhe no ferro. Ele colocou sal dentro e foi e bateu nas águas. Quando ele bateu nas águas, as águas se tornaram doces. Ele não podia simplesmente ter falado com as águas ter se tornado doce. Isso chama-se ponto de apoio de fé. Eu estou dando essa pequena explicação, porque tem muita gente que não entende nada de Bíblia e acha que entende. Esse é o grande problema. Quando você fuge da pessoa que diz: ah, irmão, a minha Bíblia não diz isso. Fuja, ele pensa que entende Bíblia, mas ele não entende nada de Bíblia. Isso chama-se ponto de apoio da sua fé. Ponto de apoio da nossa fé. Pastor, se o senhor permitir, eu quero pedir para os irmãos
irmãos tragam a fotografia deles, de algum ente, de algum parente que esteja doente, porque nem todos podem estar aqui. Alguém pode estar hospitalizado, alguém pode estar sofrendo problemas de drogas num outro estado, mas você pode interceder para ele, sendo você um veículo de milagre na vida dele em outro estado. Uma fotografia, a partir do momento que a gente orar, aquilo é um ponto de referência dessa pessoa, ponto de apoio e de fé. Eu já conheço testemunhos de pessoas que trouxeram roupas, Eduardo, e foram, receberam a oração, e a pessoa, quando recebeu aquela roupa, recebeu um choque do Espírito Santo de Deus, e foi liberto de enfermidades, e assim por diante. Deus faz milagres assim. E eu creio também que Deus está dando uma conexão para a obra missionária aqui nessa igreja. Então eu quero orar também amanhã por passaportes aqui. Eu quero que você, amanhã será a oração da fé. Eu quero que você traga o seu passaporte. Ai, pastor, perdi a oportunidade. Não tem passaporte, não tem problema não. Você vai fazer como eu já fiz também. Você vai pegar uma folha sulfite de caderno e vai escrever meu passaporte, escreva o seu nome. Traga aqui no pé do altar. E nós vamos estar orando no final do culto. Na realidade, enquanto eu estiver ministrando aqui, durante o que eu estiver ministrando, o Espírito de Deus vai estar mudando o cativeiro e ungindo aqui as fotografias. Água, se você quiser trazer. Eu sei de úlcera que já foi curada, eu sei de diabetes que já foi expelida do sangue do corpo. Eu já sei de muitas graças que Deus concedeu através disso. Nós somos os provocadores de milagres. Deus pode fazer sem isso. Deus pode, porque Deus com você, Ele é Deus. E sem você, Deus continua sendo Deus da mesma maneira. Mas às vezes nós precisamos de ponto de apoio e de fé. A Bíblia diz que tomavam parte da roupa de Paulo para que se trocasse dos enfermos, para que aqueles pertences de Paulo ungindo curassem os enfermos. Isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. Moisés não precisava apontar o controle remoto para o Mar Vermelho. Ele apontou o controle remoto, está certo que era grande o controle remoto dele. É desse tamanho e é de madeira. Ele apontou que lá e o mar se abriu. Isso são a ponto de apoio da sua fé e da minha fé. Então é esse o grande desafio, um dos grandes desafios que eu quero que você faça. Não perca o culto de amanhã. Que amanhã nós vamos fazer a oração da fé. Uma oração poderosa para que o cativeiro seja mudado. Mas se eu estou aqui, escondido atrás da cruz de Cristo, para não eu fazer milagre em sua vida, Deus me trouxe aqui para motivá-lo a fazer com que você entenda que você é o veículo de milagres de Deus aqui na terra. Você tem autoridade no espiritual para provocar milagres em sua vida. E Jesus foi humilde dizendo que Ele deixaria com que você fizesse milagres e fizesse maior do que os dele, porque ele iria para o Pai. Jesus, ele é muito humilde, então ele deixou a condição de você poder produzir milagres. Você é um provocador de milagres. Eu sou. Quem é? Aleluia. Então esses os grandes desafios para o mundo de amanhã. Sou tão provocador de milagres que fiz algumas viagens com o pai e com o mundo para a América. Vim por lá 7 anos, e nesses 7 anos eu fiz 6 viagens para lá. Regresso para lá em breve e vou fazer a 7ª viagem. Cansei de entrar na América nessas 6 viagens apenas com $3 no bolso. Todo mundo achando que eu era doido. Eu não sou doido, sou provocador de milagres. Cheguei uma vez com $3 em Miami, era o dinheiro que eu tinha, e em moedas. Fui para Boston, preguei conexão para Boston. Preguei num congresso, quando foi na segunda-feira. Eu estava extremamente abençoado. O povo lá, Deus usou, o povo me abençoou. E alguém ainda me deu um laptop desse tamanho. Eu sou provocador de milagres. Eu quero que você seja provocador de milagres. Pedro era um provocador de milagres. Eu fico doido com alguém que critica Pedro. É, o camarada afundou. E tudo, só ficou lá no mar. Nem coragem de sair no mar não teve. Eu pelo menos teve 3 oportunidades de andar sobre as 3 passos que deu e culpou Deus. Não pode falar mal do homem, rapaz. Outro que não pode falar mal é o último presidente da República. Não votei nele, não sou petista, mas o homem, rapaz, na área secular, é um provocador de milagres. O homem desde Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, em 1889 no Brasil, foi o presidente de maior popularidade no Brasil, só com o nome dele. Você imagina que não tivesse 10? Provocadores de milagres, pessoas que são sucesso, que fazem sucesso e que fazem acontecer na sua vida. É isso que eu quero que você entenda. Já vou entrar, eu quero ministrar de 15 a 20 minutos, quero orar por você, mas eu quero que você entenda esse princípio. Nós somos provocadores de milagres. Eu estava na Galileia certa ocasião, eu vi o mar da Galileia, eu lembrei dos milagres de Jesus. Eu lembrei que Pedro andou sobre água. Eu não quero ficar atrás de ninguém. Irmão, eu sou pequeno, baixinho, assim, baixo, nem tanto, tá? Mas eu não sou de perder para ninguém. Não me chama para uma disputa que eu nem gosto. Porque se eu entrar, eu quero perder. O negócio é esse. E quando eu
uma noite inspirada, aquela lua maravilhosa, eu comecei a chorar, lembrei dos milagres de Jesus, essa maravilhosa, ele caminhando sobre as águas, e aquelas coisas maravilhosas que aconteceram no Mar da Galileia, comecei logo a chorar. Quando chegou 6 horas da manhã, endoidei, acordei cedo para ver nascer o sol, ali na colina de Golã, ao norte. Eu quero ver o sol nascer. Quando o sol foi nascendo, irmão, eu fui tomado com uma alegria tão grande, pastor. Eu pensei, eu vou andar sobre as águas também. Agora eu vou andar. Quando eu falei isso, o povo endoidou, pastor. Ele segura esse menino, o menino endoidou. É síndrome da Terra Santa. E foi um vírus que aqui tem, que pega as pessoas, endoida, algum volta para casa meio maluco. Eu disse, maluco ou não, eu vou caminhar sobre as águas, eu vou endoidar. Agora eu vou provocar milagre. Eu tomei logo para distância, eu falei, você sai da frente, o povo agarrando, te prepara as máquinas fotográficas, prepara a filmadora, agora eu vou andar. O povo ia bem já perto da água, porque se eles afogar, a gente tira, porque nem sei se sabe nadar, ponto. Tomei distância, eu mirei o Mar da Galileia, levantei uma das sobrancelhas assim, falei agora, mirei e fui, todo mundo na expectativa, eu lá, quando enfiei a perna na água, foi até o joelho. Eu falei, não foi dessa vez. Mas eu quero voltar lá em novembro agora. Eu vou tentar de novo. Meu Deus, quem gostaria de ir com o pastor Regis lá em novembro? Deixa eu ver. Aleluia. Provocador de milagre. Então vamos provocar milagre, tá bom? Eu também preciso provocar milagre para eu ir lá. E vou provocar. No nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos ao texto?